Capítulo 5, né? Fala. Boa noite, bem-vindos ao estudo do livro Transição Planetária. Mais uma vez a gente vai estudar o livro do Miranda, Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Agradeço aqui a todos vocês que acompanham o nosso estudo, quem acompanha ao vivo, quem assiste depois. O vídeo fica disponível no YouTube, no canal Leitura de Livros Espíritas. E com muita alegria que nós ficamos sempre aqui reunidos com vocês, somos estudantes da doutrina espírita e vamos refletir juntos sobre os ensinamentos desse livro. Hoje nós vamos estudar o capítulo 4. Nós sempre lembramos também que o livro tem 22 capítulos, nós vamos seguir sempre às terças-feiras, 7h30, e ele publica o vídeo no canal às 21 horas. E a reunião é feita sempre em 2 partes, e para isso nós enviamos os 2 links, né, para vocês acessarem. Agora vamos pedir para que todos desliguem seus áudios, para que a gente possa fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar nossos pensamentos em direção ao Pai e a Jesus, nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a vida espiritual, a doutrina espírita e o seu evangelho. Que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros, e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nosso caminho, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos, Senhor, então, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje, graças a Deus. Então, vamos lá começar, compartilhar o nosso resumo. Não, não é esse, não. Diz compartilhe. Esse aí é o anexo. Compartilhar, é porque tem dois anexos aqui. Agora foi. Então, lá, capítulo 4. Está vendo? Roteiros terrestres. Então, agora o Miranda, né, começa o capítulo dizendo que ele estava lá pensando sobre aquela mensagem do óleo, né, fazendo reflexão a respeito do futuro da humanidade. E ele sentia uma enorme alegria de viver esses momentos tão significativos em torno da construção da nova era, né? Ele ia participar desses momentos. E aí ele coloca que desde as remotas páginas do Evangelho de Jesus, assim como das narrações do Apocalipse, e mesmo antes, existem revelações em torno de um mundo feliz na Terra, após as terríveis flagelações que alcançariam as criaturas e as dilacerações que sofreria o planeta. Então, agora eu vou até colocar aqui o anexo para a gente pensar na palavra Apocalipse. Em grego, Apocalipse, existem 2 significados, né? A gente conhece mais pela destruição, por aquela catástrofe final, isso aqui é o que mais acontece, esse significado é o que é mais conhecido. Mas, em grego, Apocalipse significa uma descoberta, é uma divulgação ou revelação de grande conhecimento. Vou passar aqui agora para o outro arquivo, que é o que tem uma explicação. Eu tirei aqui do livro Apocalipse segundo a Espiritualidade, Samuel Gomes, e ele começa assim o livro. Até vou passar para vocês uma degustação. Tem o primeiro capítulo, vou passar lá para o grupo para vocês darem uma olhadinha. Esse livro ele faz assim a gente mudar um bocado nossos conceitos, até em relação sobre a nossa evolução. Então, ele vai começar a ter um momento que está lá no livro, ele fala o que é ou o que seria o Apocalipse. Ele pergunta lá, é um instrutor falando com seus alunos, no plano, isso numa aula, num curso, no plano espiritual. Aí ele fala, o que a sua expressão literal quer dizer? Aí que o pessoal não responde, ele fala, significa revelação. A pergunta que surge agora é o que está sendo revelado? O que se encontra encoberto? Do que nós precisamos tirar o véu, já que a palavra revelação significa exatamente esse momento, vai revelar alguma coisa como se fosse, né, levantar o véu. Bom, significa levantar os véus de nós mesmos e descobrir que somos espíritos imortais. Até agora, a noção que nós temos é a que trazemos da vida na matéria, baseada no corpo físico, em decorrência das condições biológicas e sensoriais. A essa noção se soma ao que a ciência tradicional, principalmente ocidental, tem concluído em suas pesquisas e conhecimentos, bem como as respostas filosóficas e religiosas que tentam resolver um enigma milenar.
quem realmente somos. Então, falar que nós somos espíritos imortais, a gente está sempre falando, né? Só que aqui nesse momento, ele está colocando para a gente que o que é importante é que nós devemos desenvolver nossas energias espirituais. A gente tem que começar a olhar para dentro. Nós temos que ver que a nossa natureza espiritual. Então, isso aí é que a gente sempre fala aqui, a gente esquece. Ah, eu fiz isso, eu tropeço, eu erro. Porque a gente sempre esquece que a gente é espírito, um espírito imortal. Então, nesse livro, a proposta desse livro que eu falei ali, do médium Samuel Gomes, ele faz uma proposta que a gente faça exercícios para começar a assim, realmente exercitar essa lembrança o tempo todo que nós somos espíritos imortais e a nossa essência divina, entende? Agora, depois dessa paradinha do que é Apocalipse, eu vou continuar falando aqui do resumo do capítulo 4. Então, Miranda continua dizendo: os sucessivos acontecimentos que estarreceram a sociedade, convidando à análise em torno das convulsões que sacodem o mundo periodicamente, enquanto os atos hediondos de terrorismo e de atrocidade repetiam-se de maneira desnorteante, eram sinais inequívocos da grande mudança. Esses acontecimentos eram sinais inequívocos da grande mudança, que já estaria tendo lugar no orbe terrestre. Então, lembrar que isso aqui está sendo falado lá na época de 2004, né? Por exemplo, ele vai falar que agora, os primeiros momentos, passados esses primeiros momentos, lá da época do tsunami, que foram explorados pela mídia insaciável de tragédias, outros fatos se tornavam relevantes, de maneira a encontrarem soluções para os terríveis efeitos da poluição da atmosfera, do envenenamento das fontes de vida no planeta e várias outras coisas que aconteceram naquela região, né? Imagina, com tudo sendo destruído, né? Aí ele continua dizendo que é verdade que alguns movimentos bradavam em convites à responsabilidade das nações e dos governos perversos, responsáveis pelas emissões dos gases venenosos, para logo tomarem vulto os planos de divertimentos globais e de novas conquistas para o gozo e a alucinação. Então, estavam preocupados ali com a responsabilidade, mas também estavam preocupados que não estavam, né, conseguindo trazer turista, que não ia mais, né, aquele problema dos investimentos ir para a alucinação e gozo, e sempre pensando na história do dinheiro, né, dessa parte de aproveitar e de... Na verdade, não estavam preocupados muito aí, alguns preocupados em ajudar, outros não, né? Então, ele fala que ainda o pranto das vítimas não secara nos olhos e os efeitos trágicos dos acontecimentos nem sequer diminuíram, e as contribuições da solidariedade eram desviadas para fins ignóbeis. Então, eu lembro também de falar que tiveram desvio das verbas, até das próprias doações, desviavam as coisas, que o pessoal andando lá para a Indonésia nessa época, né? Enquanto os sofredores observavam a indiferença com que eram tratados, relegados à própria sorte após a tragédia que sofreram. As praias de diversos países do Oceano Índico estavam lotadas de cadáveres. Dezenas de milhares jaziam sob os escombros das frágeis construções destruídas. E a insensatez turística já planejava novos pacotes para outros paraísos e lugares de lazer e perversão que não foram danificados. É isso que ele estava falando lá em cima. Uns estavam sofrendo, os outros já estavam preocupados pensando no turismo e ganhar dinheiro, né? Ele continua aqui, no entanto, o espetáculo espiritual nas regiões atingidas era muito grave. Os espíritos, abruptamente arrancados do corpo, vagavam, perdidos e desesperados, pelas áreas onde sucumbiram, transformadas em depósitos de lixo e de destroços, numa noite sem término, pesada e ameaçadora. Os gritos de desespero, os apelos de socorro e os fenômenos de imantação com outros desencarnados infelizes constituíam a geografia extrafísica dos dolorosos acontecimentos. O que ele quer dizer aí com esse fenômeno de imantação com outros desencarnados infelizes? A gente sabe que muitos saem, né? O pessoal foi tirado do corpo, então tem muitos vagando perdidos, desesperados, e outros já que tinham seus inimigos, né? Aqueles que estavam aguardando a pessoa desencarnar, ou no caso ali, ter esse acontecimento aí, e eles estavam presos também
né, pela obsessão, estavam imantados com outros desencarnados infelizes. Tá? Ele quer falar desses fenômenos de imantação, seriam as obsessões. Então, vamos lá para a referência 2, que é um texto que eu peguei lá da outra live, que eles vão mostrar do livro Ação e Reação, tá? Esse livro é de 1957, do Chico Xavier com André Luiz. Então, no capítulo 18, só para a gente ter vai ser uma comparação que eles fazem, o que está acontecendo com esses 220 e tantos mil mortos aí, né? Que é muita quantidade, e ele vai mostrar agora um acidente aéreo onde só tiveram 14 mortos. Quer dizer, é uma comparação simples, mas para a gente ter noção do que acontece. Ele, no capítulo 18, de resgates coletivos. É uma conversa do André Luiz, Silas e Hilário, que seriam os três que estavam sob a instrução de Druso. Estão falando acerca do resgate de vítimas de um desastre aéreo recente. Então, André Luiz está contando. Sob a crista de serra, destroços de grande aeronave guardavam consigo as vítimas do acidente. Em pleno quadro inquietante, um ancião desencarnado, de semblante nobre e digno, formulava requerimento comovedor, rogando à mansão a remessa de equipe adestrada para a remoção de 6 das 14 entidades desencarnadas no doloroso sinistro. 8 dos desencarnados no acidente jaziam em posição de choque, algemados aos corpos, mutilados ou não. 4 gemiam, jungidos aos próprios restos, e 2 deles, não obstante, ainda enfaixados às formas rígidas, gritavam desesperados em crises de inconsciência. Foi então que Hilário e eu indagamos se não nos seria possível a participação na obra assistencial que se processava, no que Druso, paternalmente, não concordou, explicando que o trabalho era de natureza especialíssima, requisitando colaboradores rigorosamente treinados. Então, lembra que a gente já falou daqueles especialistas em desencarnação? Então, no caso desse aqui, ainda mais sério ainda, porque foi um acidente, né? Os espíritos estão mais chocados, ainda mais traumatizados. Então, o André Luiz pede para ver se ajuda, mas o instrutor fala que não pode ser, que é um trabalho de natureza especialíssima. E tem que ter colaborador rigorosamente treinado. Hilário vai perguntar, então, por que motivo era rogado auxílio para a remoção de 6, quando as vítimas eram 14? Aí Druso vai explicar, né? O socorro é distribuído indistintamente. Contudo, não podemos esquecer que se o desastre é o mesmo para todos que tombaram, a morte é diferente para cada um. No momento, serão retirados da carne tão somente aqueles cuja vida interior lhes outorga a imediata liberação. Vida interior significa, né, consciência, né? Quanto aos outros, cuja situação presente não lhes favorece o afastamento rápido da armadura física, permanecerão ligados por mais tempo aos despojos que lhes dizem respeito. Ou seja, eles não vão desencarnar fácil. E vão conseguir ajuda para desencarnar de 6, vão ficar 8 ali ainda presos a seu corpo. Aí o Hilário pergunta quantos dias? E o Druso continua falando, depende do grau de animalização dos fluidos que lhes retém o espírito à atividade corpórea. O gênero de vida que alimentamos no estágio físico dita as verdadeiras condições de nossa morte. Quanto mais chafudarmos o ser nas correntes de baixas ilusões, baixas vibrações também, né? Mais tempo gastamos para esgotar as energias vitais que nos aprisionam à matéria pesada e primitiva, demorando-nos nas criações mentais inferiores a que nos ajustamos. Nelas, encontrando combustível para dilatados enganos nas sombras do campo carnal. E quanto mais nos submetamos à disciplina do espírito, que nos aconselha o equilíbrio e sublimação, mais amplas facilidades conquistaremos para a exoneração da carne, em quaisquer emergências, de que não possamos fugir por força dos débitos contraídos perante a lei. Ou seja, em qualquer tipo de desencarnação, nós vamos estar, para quem se submete à disciplina do espírito, né, o equilíbrio, a sublimação, a pessoa tem facilidade de se desencarnar. Né? No caso, ela, mesmo que ela, né, não pode fugir por força dos débitos contraídos perante a lei, ou seja, na hora da sua morte você não tem como fugir, mas ele fala aqui que a gente vai estar preparado. Né? E aí ele
o Druso fala, assim é que morte física não é o mesmo que emancipação espiritual. Aí eu coloco aqui a observação que a gente já comentou. Morrer é uma coisa, desencarnar é outra. Contudo, ninguém vive desamparado. O amor infinito, o Druso que continua falando, né? Ninguém vive desamparado. O amor infinito de Deus abrange o universo. Os irmãos que se demoram enredados em mais baixo teor de experiência física compreenderão gradativamente o socorro que se mostram capazes de receber. Assim é que, gerando novas causas com o bem praticado hoje, podemos interferir nas causas do mal praticado ontem, neutralizando-as e reconquistando com isso o nosso equilíbrio. Então, aqui vê bem, novas causas com o bem. Hoje, vamos gerar novas causas, vamos semear para que a gente possa interferir nessas causas que a gente praticou ontem, possamos até neutralizar, conquistando assim o nosso equilíbrio. Aí vem também a frase aqui, o amor cobre a multidão dos pecados, que Pedro falou no capítulo 4, versículo 8, na carta que ele escreveu, né? Então, terminando aqui, ele vai falar desse modo, creio mais justo incentivarmos o serviço do bem. Olha só, isso aqui é uma coisa que a gente tem que estar sempre incentivando, porque se a gente ficar também que sempre comenta aí, não ir para a caridade, né? Ficar só na teoria, é aquela história das asas, né? A asa da intelectual e a asa do amor que é da gente para a gente servir. Então, tem que incentivar o serviço do bem. Então, ele fala que é mais justo incentivar isso através de todos os recursos ao nosso alcance. Aí vem com os exemplos, a caridade e o estudo nobre, o nosso estudo aí, a fé e o bom ânimo, o otimismo e o trabalho, a arte e a meditação construtiva constituem temas renovadores, cujo mérito não será lícito esquecer na reabilitação de nossas ideias e, consequentemente, de nossos destinos. Então, olha a importância disso tudo. Ninguém se eleva a pleno céu sem plena quitação com a terra. Porquanto a ascensão gradativa pode verificar-se, embora sempre condicionada aos nossos merecimentos nas conquistas já feitas. Né? Quanto mais céu interior na alma, através da sublimação da vida, mais ampla a incursão da alma nos céus exteriores. Então, olha a história que eu estou falando aí da gente ver de dentro. Tem que ir de dentro para fora. A gente começar a olhar por dentro e o que a gente tem que fazer para lembrar que é espírito. Lembrar dessa força interior nossa. Que ele fala, essa incursão da alma vai para os céus exteriores, até que se realize a suprema comunhão dela com Deus, nosso Pai. Para isso, é indispensável entender a justiça, e a justiça divina está ligada a nós, de vez que nenhuma felicidade ambiente será verdadeira felicidade em nós sem a implícita aprovação de nossa consciência. E tal vida nossa, tal será a nossa desencarnação. Ou seja, só morre bem quem viveu bem. Então, olha aqui que ele coloca interessante esses assuntos. Eu acho que agora a gente vai fazer o comentário. Como isso é importante, porque a gente tem que olhar, ele falando dos encarnados, né, que estava tendo gritos de desespero, e esse estava alguns vagando, e aí por que a gente está falando isso aqui? Porque, na verdade, a gente pensa que cada um tem, como não existe encarnação igual de uma pessoa para outra, também não existem desencarnações iguais. Então, aí ele bota um quadro com acidente de 14 pessoas, e aí mostra que 8 vão ficar presas ao corpo ali, naquele acidente, como ele explica, e 6 eles vão conseguir levar lá para o socorro. E aí, imagina esses 220 e tantos mil pessoas que desencarnaram nesse dia, nesse tsunami, nessa semana, né? Porque muitos morreram na hora, outros foram morrendo ao longo do dia. Nós vamos ver alguma coisa agora. O que vocês acham? Vamos comentar aí. Se 14 tem essa diferença, imagina nesse mil e pouco. A gente fica assim assustado, imagina. Porque pode ter um intermediário, outro muito devedor, né? Deve ser meio assustador até para os espíritos que estão assistindo, imagino para a gente que não tem noção do que seja. E principalmente para esses espíritos consoladores que vêm aqui tentar desamarrar, né, os fios para fazer, né, eu não sei como é que dá um nome especial para esses espíritos, não tem um nome especial esses espíritos
que vêm, acho que eles são, tinham especialidade. acho que são samaritanos que vêm. Não, os samaritanos falam os que vão lhe pegar, né? Daquelas caravanas. Esses que vão fazer a desencarnação, eles especializados em desligar o espírito, né? Desligar os fios, né? Eu E fico eles são imaginando, poxa, especialistas que nisso. trabalho, que coisa bonita, né? E a gente pode até agora ter noção dessas coisas, a gente pode até rezar para que eles se fortaleçam, para que eles possam fazer isso com tranquilidade, né? Ainda Porque eu mais gosto esses de rezar acidentes. sempre que eu faço uma oração, ou eu peço, eu agradeço aos espíritos que vêm aqui, sempre nos ensinar nos ensinar a fazer coisas boas, né? E também peço aos espíritos benevolentes que vêm, né, espalhar a fé, a compreensão, a caridade. E agora você me deu esse toque aí desses espíritos que, que desatam esses fios. Então, a gente também pode rezar para eles, para que eles se fortaleçam e, e possam fazer esse trabalho que deve ser muito difícil, né, Ju? Porque são muito diferentes as pessoas, como você falou, não existem desencarnações iguais, né? Não existe. Cada um com a sua vibração, então eles também têm que ter uma vibração elevada para conseguir fazer esse trabalho, né? Com certeza é um curso que tem lá no plano espiritual que a gente né, não imagina, né? Aham, Se a gente fizer uma comparação, vocês conseguem me ouvir bem? Estão ouvindo. Se a gente fizer uma comparação com os trabalhos aqui no planeta, né, a gente também lembra, né, que existem irmãos encarnados que trabalham um trabalho muito difícil, né, que é o de remover cadáveres, né, é o pessoal dos bombeiros, da Defesa Civil, né, que tem esse trabalho difícil do IML, né, aqui na Terra, né, quer dizer, a gente tem que ter essa consciência, né, de que existem funções para cada pessoa, cada um é destinado àquele tipo de trabalho, porque tem condições emocionais, tem condições espirituais de suportar determinadas coisas, né, que a Você lembrou muito gente... bem, né, Carla? Porque se Eu não existem os consegui. desencarnados, se para os desencarnados são difíceis, para as pessoas encarnadas que têm essas funções, para que eles se fortaleçam mais também, né? Porque num lugar assim, num desastre assim, é super assustador, né? Imagina. E todo dia, né, acontece. Mas, olha, eu queria só para fechar, fazer esse comentário como as lições do Miranda são riquíssimas, né? A gente extrai muita informação importante em cada capítulo, né? Exato. Que a gente estuda, porque você já foi lá no André Luiz buscar aquela informação. Olha quanta coisa importante, né? E a gente entender que realmente é de dentro para fora que a gente vai melhorar, não tem outra solução. Por mais que a gente saiba, né, que a gente viver no mundo material é muito difícil, ocupa muita gente das coisas materiais, então como é difícil a gente fazer essa reversão da turbina, né, de fazer a coisa inversa, né, de trabalhar e não esperar de fora, de fazer a nossa parte íntima, né? Mas é isso aí, a gente está aí para isso, né? A gente tem que ter essa noção de que a gente está aqui para isso, que a gente não está só para pagar boletos, né? Que a gente tem mais do que isso Ainda a fazer. bem. Né? Porque seria muito triste, né? Ser só isso. Mas não se deixar levar, né? Por esse envolvimento só material, a gente precisa, até porque quando a gente tem fé, por mais dificuldades financeiras que a gente passe, né, porque isso agora tá bem evidente com todos nós, a gente tem que ter fé que nós vamos reverter toda essa situação, trabalhar, né, e ter fé que nós vamos reverter essa situação, né, nas nossas situações pessoais, porque a gente precisa estar disponível espiritualmente para tantas coisas que a gente tem por fazer, né? Com certeza. Vou ler mais um pouquinho para a gente poder seguir. Posso Fala. falar um pouquinho aqui? Fala, antes de... É que você tocou no Samuel Gomes, né? Que eu tenho lido um pouquinho junto com ele. Do Samuel.
do Samuel, a proposta dele de olhar para dentro como espírito parece que realmente vem de encontro a esse momento que a gente está passando, de transição planetária. Quer dizer, eu já tinha falado isso antes, parece uma coisa tão perto. Claro que vai ter muitos anos para a gente mudar, ser feliz, né? Ter uma Terra mais feliz. Mas é a primeira vez, é um tempo que eu estou realmente conseguindo vislumbrar isso. E eu acho que a proposta dele, da gente realmente agir de uma outra forma como espírito, é muito interessante, é muito mais avançado. Eu queria que você depois pudesse colocar no nosso grupo os links que tem no YouTube, que tem o Samuel Gomes explicando essas etapas, onde ele conseguiu chegar, e é muito interessante. Ele já fez livros de André Luiz, não é isso? Fazendo psicografia de André Luiz, quer dizer, é um médium extremamente interessante, Já que eu estou tendo escreveu. o prazer de estudar, né? Vale Vou a mandar pena para a as gente meninas conhecer. também. Manda, porque que é muito, muito interessante. a Os Eliane já últimos muito mais acessou um que eu interessantes. passei para ela, né? Ela está falando uns links que eu passei para ela. E eu ia até propor para vocês, a gente fora daqui lá dentro do grupo, que a gente, só nós aqui, que eu colocasse para vocês, quem puder, quem tiver tempo de ouvir, porque essa proposta, ele chama que é nosso processo apocalíptico. Nós vamos modificar, ele é terapeuta transpessoal, tá? Eu acompanho os estudos dele desde 2010, aquele livro que a gente até já comentou na aula nossa lá de Tereza, que era o Futuro Espiritual da Terra, desde aquela época ele já está trazendo muitas novidades, e ele é um médium realmente que você percebe que ele está antenado, sintonizado, e a proposta, não é proposta diferente em matéria de, é uma coisa que ninguém fala. É como ele é terapeuta, ele coloca a proposta que a gente vai começando a perceber o espírito que a gente é, nossa essência divina. E ele coloca uns exercícios. Então, depois eu vou mandar para vocês o link, para que vocês vejam a primeira, assim, uma das palestras que ele coloca um resuminho, e aí tem a sequência de cada link, de cada estudo dele, entende? E quem quiser acompanhar, agora está no 14, por exemplo. Né? Aí a gente vai acompanhando o que ele vai falando no estudo, ele vai debatendo com uma outra pessoa, e é muito interessante. Eu já estou fazendo já os meus exercícios, que a gente tem que fazer, é uma coisa que a gente vai treinando, e você treinando, você começa a perceber. Então, você se percebe a todo momento que a gente comenta aqui, gente, como é que a gente já fez, e aí já depois volta, aí já errei. Tem momentos que a gente consegue pensar antes de fazer. Então, assim, é bem um exercício mental e da gente prestar atenção, aquela história do vigiar o pensamento, mas de uma maneira terapêutica, assim, um exercício bem treinadinho. Vou passar para vocês. Adorei, já comecei a fazer isso também. Muito interessante. Já passei para cá também. Vamos ver quem vai fazer. Depois nós vamos poder fazer um grupinho de estudo desse trabalho, que é uma coisa paralela, que a gente pode até estudar em outro dia, se quiser combinar. Mas vamos seguir aqui. Manda para nós. Vou mandar. Faltam 3 minutos, eu vou ler só mais um pouquinho do texto para a gente não ficar tão atrasado e a gente vai poder trocar de sala. Bom, agora aqui, o Miranda continua dizendo que naquele local ali, de igual maneira, em razão da decomposição dos cadáveres humanos e de animais e da ausência de água potável, era grande a ameaça do surgimento de epidemias. Você imagina também vários tipos de doenças, né? Um monte de cadáveres, e 200, e pensem sempre no número mínimo, que é 220 mil pessoas. O banditismo, agora pensa bem, tinha bandido se aproveitando para estrangular as pessoas que não estavam, né? Ainda não tinham morrido totalmente, para roubar essas pessoas. Tinham exploradores que negociavam em cima dos despejos, tipo, eles brigavam, né? Devia ter gente catando joias, catando dinheiro, catando tudo, e eles brigando sobre os perdidos, desses despejos perdidos. Conspirações hediondas forjando hábeis manobras para a usurpação do máximo daqueles que nada possuíam. Eu acredito que estivesse até roubando também os locais que tinham sido derrubados, né? Então, era esse, de alguma forma, o espetáculo horrendo pós-tragédia do tsunami. Aí ele vai falar um lado bom, que, felizmente, mulheres e homens nobres, organizações e entidades humanitárias acorreram com generosidade para sensibilizar com a dor do seu próximo e acorreram com generosidade, oferecendo alguns recursos que podiam diminuir o desespero das vítimas.
dos sobreviventes que tinham necessidade de reconstruir os lares e continuar as experiências humanas. Então, apareceu aí a solidariedade. Nesse momento, a gente sabe, teve muita nação ajudando, muita gente querendo, mandando coisa, comida, água, eu lembro bem, aí a gente está vendo que também tinha solidariedade. Mas o lado espiritual, né, que eles estavam do outro lado vendo, é que estava sombrio, porque, imagina, né, era muita gente que estava ali desesperada e fora as pessoas que também ainda estavam encarnadas, sofrendo por aquela situação, que muitos, né, sobreviveram. Então, a gente imagina a situação. Vamos passar para outra sala? Falta um minutinho, agora vai dar menos de um minuto. Melhor a gente continuar lá, tá bom? Até já.